De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta muito bacana. Aliás, eu não posso esquecer de dar esse recado, que eu passei outro dia, muita gente já está usando nessa nova tecnologia. O programa Você Bonita e todos os outros programas da TV Gazeta agora são transmitidos ao vivo pela internet. Você pode e deve acessar e curtir a gente. Se você não estiver em casa, tem como assistir na TV, assiste pela internet, www.tvgazeta.com.br e no caso do Você Bonita, /Você Bonita. Tudo ao vivo, como se você estivesse assistindo pela TV. Aproveite que está fazendo o maior sucesso. Eu fico muito feliz que agora no trabalho, né, na hora do almoço, você tem ali o seu tempinho de almoço, pode ficar bem informada com o nosso Você Bonita. Mas vamos ao que interessa. Essa pauta é muito legal. As minhas meninas descobriram que já existe um mineral chamado cromo, né? E aí a nossa pauta é o picolinato de cromo. Vocês já vão saber por que tem esse picolinato. A gente já vai explicar. E o que ele faz? Ele pode aumentar a sua saciedade e diminuir aquela vontade louca de comer doce, principalmente agora no inverno, que é difícil, né? Mas pra gente saber tudo isso, quero convidar o endocrinologista, Dr. Regis Salgado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carol? Prazer em recebê-lo. Estávamos conversando aqui sobre esse assunto e o doutor me disse que hoje a gente já tem aí algumas alternativas e algumas opções para cuidar mais de perto, principalmente dessa perda de peso, porque eu acho que o mais difícil quando a gente começa a dieta, de fato, é controlar o doce, né? Para quem gosta de doce, é difícil, né, doutor? É difícil, até porque, assim, né? Vamos entender o que é o doce, né? O que é o carboidrato. O carboidrato, na verdade, é uma molécula formada por várias glicoses grudadas. Então, são várias glicoses que unidas formam essa molécula chamada carboidrato. Ok. Então, quando nós falamos em doce, né, na verdade, estamos falando de um carboidrato, mas a gente não pode esquecer que o trigo também é um carboidrato, que o arroz também é um carboidrato, que a batata também é um carboidrato. Verdade. E o produto final disso tudo é um elemento chamado glicose, que é extremamente importante para o nosso sistema, porque o que ele faz? Ele é o responsável por gerar toda a energia que eu uso na minha sobrevivência. Então, assim, estou falando, estou gastando glicose. Eu estou andando, estou gastando glicose. Estou vendo TV, estou gastando glicose. E o grande problema é que a glicose é o único elemento que vem da alimentação que o meu organismo não elimina de forma nenhuma. E aí é o grande problema. Por quê? Porque se eu ingerir uma quantidade muito grande de glicose e não utilizei, essa glicose ela vai ser armazenada. Certo. Como gordura. Ela vira gordura. Ela vira gordura. Por quê? Porque ela também acaba sendo, a gordura, um elemento de reserva para a falta de glicose. Então, a partir do momento que eu não tenho glicose suficiente na alimentação, meu organismo vai utilizar essa gordura exatamente para manter a minha sobrevivência. Então, é por isso, doutor, que numa dieta restrita de carboidratos, quando a pessoa para de comer carboidrato por um tempo, o organismo começa a usar a gordura como energia. É por isso que a pessoa emagrece. Essa é a base da dieta, né? Por que eu dou uma dieta para alguém? Na verdade, eu tenho que diminuir a oferta de carboidrato para que a pessoa tenha necessidade de buscar na reserva dela a energia que ela precisa para sobreviver. Entendi. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas a longo prazo também não é bacana. Não porque assim, a glicose é extremamente importante. Nós precisamos dela. Aliás, o órgão que mais adora a glicose chama-se cérebro. É o que vicia, mais né? vicia. Por que eu como? Por que eu tenho vontade de comer doce? Por que é importante a glicose? Porque o meu cérebro necessita. Porque o cérebro é um órgão interessante, porque o que ele faz? Ele administra o teu funcionamento e ele gerencia toda a tua parte emocional ao mesmo tempo. Quer dizer, então ele funciona como um gerador de energia e um computador de dados. Quer dizer, então é o computador perfeito. Então ele tem um consumo muito grande de glicose e por conta disso ele pede glicose. Muitas vezes assim, nossa, estou com uma vontade de comer doce, mas por quê? Por quê? Alguma coisa está faltando ali, né? Na verdade, as vontades no nosso organismo têm uma Então tem isso, porque eu já ouvi dizer o seguinte, antes até da gente entrar no assunto do cromo, a gente já vai mostrar, mas é que para entender, a gente tem que falar sobre isso, né, doutor? Sobre a glicose. Por exemplo, eu já ouvi dizer que às vezes a gente tem muita vontade de comer doce logo após um almoço rico em carboidrato, como eu fiz uma macarronada, um pratão de macarrão. 1, 2 horas depois tem vontade de comer doce. Ou quando a gente fica muito tempo sem comer carboidrato, também tem vontade de comer doce. Exato. Dessas duas versões, está correto.
O que acontece é o seguinte, né? Na verdade, quando eu faço uma refeição, eu comi um macarrão, por exemplo. Então, esse macarrão, ele vai levar em média de 20 a 30 minutos para ser digerido, ou seja, a partir desses 20 a 30 minutos, essa glicose já está no meu sangue para ser utilizada. Tá? O que acontece é que a glicose é uma molécula grande. E o normal é que ela não consiga entrar dentro das células, porque aonde ocorre a geração de energia a partir da glicose? Dentro de uma parte da célula chamada mitocôndria, que faz o quê? Reage a glicose com o oxigênio que vem da nossa respiração e a partir daí eu libero energia. Entendi. Só que o que acontece é que essa glicose, ela não entra sozinha dentro da célula, ela precisa de um outro elemento, que é a insulina, que é fabricada no meu pâncreas. Então a insulina faz o quê? Ela carrega a glicose para dentro da célula. Muitas vezes o que acontece? Eu tenho muita glicose no sangue, pouca glicose nas células e pouca insulina. O que acaba acontecendo? A própria célula informa o centro da fome que está faltando glicose e faz você comer novamente. Entendi. Então, os dois mecanismos, ou quando tem muito e eu não tenho insulina suficiente para metabolizar essa glicose, ou então quando eu não tenho glicose suficiente realmente. Então, quem faz essa informação são as nossas próprias células, informando o cérebro que está faltando glicose dentro delas e ele estimula você a comer doce. No caso dos diabéticos, então, é porque eles têm pouca insulina. Exatamente. A diabetes é uma doença que ela se caracteriza pela falta de insulina. Então, o que normalmente acontece é que sobra glicose dentro na circulação. E o grande problema dessa doença é que a glicose, ela, na formulação dela, ela acaba sendo um pouco ácida e ela acaba destruindo os tecidos. Então, os tecidos mais frágeis são aqueles que sofrem mais. Normalmente a parte circulatória e a parte neurológica. E depois renal, depois fígado, depois coração. É que normalmente não chega a esse nível, porque quando chega na parte renal já complicou totalmente a saúde dessa paciente. Então, claro que o paciente, para cuidar, ele precisa consumir com muita moderação ou não consumir o açúcar, né, e o carboidrato refinado, que também é muito ruim. O refinado, ele tem uma absorção muito rápida, né? Por isso que a gente pede, evita o refinado. Não que ele seja ruim em termos de preparação, é que ele tem uma absorção muito rápida. Então, quando você pega um outro tipo de carboidrato, por exemplo, batata, ou cenoura, arroz, a metabolização é mais lenta. Então, ele não joga uma quantidade muito grande de glicose no teu sangue de uma forma rápida. E aí, essa insulina que falta também dá conta quando é liberado aos pouquinhos. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí entra o cromo. Olha o nosso amigo cromo aí. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui. Ele tem um perfuminho, parece coco. Achei muito legal, muito bacana. E aí, doutor, então o cromo veio para revolucionar aí essa parte dos doces. Na verdade, o cromo é um mineral que o nosso organismo utiliza sempre. Né? Na verdade, o que ele faz? Ele potencializa a ação da insulina. Então, ele ajuda a insulina a colocar a glicose dentro da célula. Então, a gente chama isso de preceptor. Então, ele acaba sendo um preceptor de insulina. Então, eu consigo fazer com que essa bomba insulina-glicose funcione de uma forma melhor, né? Ele faz essa ação melhor. Colocando a quantidade correta de glicose dentro da célula, aí o que acontece? A estimulação da célula no centro da fome deixa de acontecer porque não há necessidade. Por quê? Porque a célula já tem ali a quantidade de açúcar que é necessária. Ela precisa, exatamente. Entendi. Então, com isso eu não tenho a vontade de continuar consumindo carboidrato, você entendeu? Então, eu consigo aproveitar melhor aquela glicose, porque a glicose eu tenho disponível sempre, porque a partir do momento que eu como no café da manhã, eu estou comendo pão, eu estou comendo fruta, eu estou comendo arroz, eu tenho uma alimentação rica em carboidrato. Entendi. Né? Então eu tenho, lembra que eu te disse no começo, é o único elemento do meu corpo, da minha alimentação, que eu não elimino de forma nenhuma. Tanto é que é uma coisa assim, seria ótimo se a gente conseguisse eliminar a glicose em excesso, eu não teria diabetes. A diabetes ocorre exatamente por quê? Porque o meu organismo não elimina esse açúcar. E tem que ser gasto de qualquer maneira, em forma de energia. Agora, a gente dá uma forcinha, então como vocês estão vendo aí, tem que gastar mesmo na malhação, é isso aí. Malhando melhor ainda, a gente potencializa. Então, no caso do cromo, ele é um mineral, é natural. Ele é natural, 100% natural. Sempre. Normalmente é encontrado nas carnes, na levedura de cerveja, nos grãos, ervilha, lentilha, feijão, são ricos em cromo. Então a gente encontra também cromo em alguns alimentos e a gente pode suplementar o cromo, que é o exemplo dessa cápsula que a gente trouxe. O que acontece é assim, o cromo, ele não é um mineral que nós conseguimos em uma grande quantidade, até porque depende do subsolo. Então, se eu faço uma plantação de feijão, por exemplo, num solo que é pobre em cromo, ele não vai repor.
Então, muitas vezes, você acaba tendo uma deficiência exatamente por motivo de, na produção, não ter suficiente. E outro detalhe, o cromo você elimina pelo suor. Então, por exemplo, mostrou lá fazendo atividade física. Ali eu estou jogando o cromo fora direto. Porque o meu organismo elimina esse cromo. Por que ele elimina o cromo? Porque o cromo ele age também numa outra parte que está relacionada com a glicose, chamado glicogênio, que é a glicose que está armazenada no meu músculo. Então, quando eu faço um trabalho muscular, o que acontece com ele? Eu preciso gerar energia para aquela fibra muscular. De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta muito bacana. Aliás, eu não posso esquecer de dar esse recado, que eu passei outro dia, muita gente já está usando nessa nova tecnologia. O programa Você Bonita e todos os outros programas da TV Gazeta agora são transmitidos ao vivo pela internet. Você pode e deve acessar e curtir a gente. Se você não estiver em casa, tem como assistir na TV, assiste pela internet, www.tvgazeta.com.br e no caso do Você Bonita, /Você Bonita. Tudo ao vivo, como se você estivesse assistindo pela TV. Aproveite que está fazendo o maior sucesso. Eu fico muito feliz que agora no trabalho, né, na hora do almoço, você tem ali o seu tempinho de almoço, pode ficar bem informada com o nosso Você Bonita. Mas vamos ao que interessa. Essa pauta é muito legal. As minhas meninas descobriram que já existe um mineral chamado cromo, né? E aí a nossa pauta é o picolinato de cromo. Vocês já vão saber por que tem esse picolinato. A gente já vai explicar. E o que ele faz? Ele pode aumentar a sua saciedade e diminuir aquela vontade louca de comer doce, principalmente agora no inverno, que é difícil, né? Mas pra gente saber tudo isso, quero convidar o endocrinologista, Dr. Regis Salgado. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Estávamos conversando aqui sobre esse assunto e o doutor me disse que hoje a gente já tem aí algumas alternativas e algumas opções para cuidar mais de perto, principalmente dessa perda de peso, porque eu acho que o mais difícil quando a gente começa a dieta, de fato, é controlar o doce, né? Para quem gosta de doce, é difícil, né, doutor? É difícil, até porque, assim, né? Vamos entender o que é o doce, né? O que é o carboidrato. O carboidrato, na verdade, é uma molécula formada por várias glicoses grudadas. Então, são várias glicoses que unidas formam essa molécula chamada carboidrato. Então, quando nós falamos em doce, né, na verdade, estamos falando de um carboidrato, mas a gente não pode esquecer que o trigo também é um carboidrato, que o arroz também é um carboidrato, que a batata também é um carboidrato. E o produto final disso tudo é um elemento chamado glicose, que é extremamente importante para o nosso sistema, porque o que ele faz? Ele é o responsável por gerar toda a energia que eu uso na minha sobrevivência. Então, assim, estou falando, estou gastando glicose. Estou andando, estou gastando glicose. Estou vendo TV, estou gastando glicose. E o grande problema é que a glicose é o único elemento que vem da alimentação que o meu organismo não elimina de forma nenhuma. E aí é o grande problema. Por quê? Porque se eu ingerir uma quantidade muito grande de glicose e não utilizei, essa glicose ela vai ser armazenada. Como gordura. Ela vira gordura. Ela vira gordura. Por quê? Porque ela também acaba sendo, a gordura, um elemento de reserva para a falta de glicose. Então, a partir do momento que eu não tenho glicose suficiente na alimentação, meu organismo vai utilizar essa gordura exatamente para manter a minha sobrevivência. Então, é por isso, doutor, que numa dieta restrita de carboidratos, quando a pessoa para de comer carboidrato por um tempo, o organismo começa a usar a gordura como energia. É por isso que a pessoa emagrece. Essa é a base da dieta, né? Por que eu dou uma dieta para alguém? Na verdade, eu tenho que diminuir a oferta de carboidrato para que a pessoa tenha necessidade de buscar na reserva dela a energia que ela precisa para sobreviver. Entendi. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas a longo prazo também não é bacana. Não porque assim, a glicose é extremamente importante. Nós precisamos dela. Aliás, o órgão que mais adora a glicose chama-se cérebro. Né? É o que vicia, mais né? vicia. Por que eu como? Por que eu tenho vontade de comer doce? Por que é importante a glicose? Porque o meu cérebro necessita. Porque o cérebro é um órgão interessante, porque o que ele faz? Ele administra o teu funcionamento e ele gerencia toda a tua parte emocional ao mesmo tempo.
Tá. Quer dizer, então ele funciona como um gerador de energia e um computador de dados. Quer dizer, então é o computador perfeito. Então ele tem um consumo muito grande de glicose e por conta disso ele pede glicose. Muitas vezes assim, nossa, estou com uma vontade de comer doce, mas por quê? Por quê? Alguma coisa está faltando ali, né? Na verdade, as vontades no nosso organismo têm uma Então tem uma isso, explicação. porque eu já ouvi dizer o seguinte, antes até da gente entrar no assunto do cromo, a gente já vai mostrar, mas é que para entender, a gente tem que falar sobre isso, né, doutor? Sobre a glicose. Por exemplo, eu já ouvi dizer que às vezes a gente tem muita vontade de comer doce logo após um almoço rico em carboidrato, Sim. como eu fiz uma macarronada, um pratão de macarrão. 1, 2 horas depois tem vontade de comer doce. Ou quando a gente fica muito tempo sem comer carboidrato, também tem vontade de comer doce. Exato. Dessas duas versões, está correto. O que acontece é o seguinte, né? Na verdade, quando eu faço uma refeição, eu comi um macarrão, por exemplo. Então, esse macarrão, ele vai levar em média de 20 a 30 minutos para ser digerido, ou seja, a partir desses 20 a 30 minutos, essa glicose já está no meu sangue para ser utilizada. Tá? O que acontece é que a glicose é uma molécula grande. E o normal é que ela não consiga entrar dentro das células, porque aonde ocorre a geração de energia a partir da glicose? Dentro de uma parte da célula chamada mitocôndria, que faz o quê? Reage glicose com o oxigênio que vem da nossa respiração e a partir daí eu libero energia. Entendi. Só que o que acontece é que essa glicose ela não entra sozinha dentro da célula, ela precisa de um outro elemento, que é a insulina, que é fabricada no meu pâncreas. Então a insulina faz o quê? Ela carrega a glicose para dentro da célula. Muitas vezes o que acontece? Eu tenho muita glicose no sangue, pouca glicose nas células e pouca insulina. O que acaba acontecendo? A própria célula informa o centro da fome que está faltando glicose e faz você comer novamente. Entendi. Então, os dois mecanismos, ou quando tem muito e eu não tenho insulina suficiente para metabolizar essa glicose, ou então quando eu não tenho glicose suficiente realmente. Então, quem faz essa informação são as nossas próprias células, informando o cérebro que está faltando glicose dentro delas e ele estimula você a comer doce. No caso dos diabéticos, então, é porque eles têm pouca insulina. Exatamente. A diabetes é uma doença que ela se caracteriza pela falta de insulina. Então, o que normalmente acontece é que sobra glicose dentro na circulação. E o grande problema dessa doença é que a glicose, ela, na formulação dela, ela acaba sendo um pouco ácida e ela acaba destruindo os tecidos. Então, os tecidos mais frágeis são aqueles que sofrem mais. Normalmente a parte circulatória, a parte neurológica. Entendi. E depois renal, depois fígado, depois coração. É que normalmente não chega a esse nível, porque quando chega na parte renal já complicou totalmente a saúde dessa paciente. Então, claro que o paciente, para cuidar, ele precisa consumir com muita moderação ou não consumir o açúcar, né, e o carboidrato refinado, que também é muito ruim. O refinado ele tem uma absorção muito rápida, né? Por isso que a gente pede, evita o refinado. Não que ele seja ruim em termos de preparação, é que ele tem uma absorção muito rápida. Então, quando você pega um outro tipo de carboidrato, por exemplo, batata, ou cenoura, arroz, a metabolização é mais lenta. Então, ele não joga uma quantidade muito grande de glicose no teu sangue de uma forma rápida. E aí, essa insulina que falta também dá conta quando é liberado aos pouquinhos. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí entra o cromo. Olha o nosso amigo cromo aí. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui. Ele tem um perfuminho, parece coco. Achei muito legal, muito bacana. E aí, doutor, então o cromo veio para revolucionar aí essa parte dos doces. Na verdade, o cromo é um mineral que o nosso organismo utiliza sempre. Né? Na verdade, o que ele faz? Ele potencializa a ação da insulina. Então, ele ajuda a insulina a colocar a glicose dentro da célula. Então, a gente chama isso de preceptor. Então, ele acaba sendo um preceptor de insulina. Então, eu consigo fazer com que essa bomba insulina-glicose funcione de uma forma melhor, né? Ele faz essa ação melhor. Colocando a quantidade correta de glicose dentro da célula, aí o que acontece? A estimulação da célula no centro da fome deixa de acontecer porque não há necessidade. Por quê? Porque a célula já tem ali a quantidade de açúcar que é necessária. Ela precisa, exatamente. Entendi. Então, com isso eu não tenho a vontade de continuar consumindo carboidrato, você entendeu? Então, eu consigo aproveitar melhor aquela glicose, porque a glicose eu tenho disponível sempre, porque a partir do momento que eu como no café da manhã, eu estou comendo pão, eu estou comendo fruta, eu estou comendo arroz, eu tenho uma alimentação rica em carboidrato. Entendi. Né? Então eu tenho, lembra que eu te disse no começo, é o único elemento do meu corpo, da minha alimentação, que eu não elimino de forma nenhuma. Entendi. Tanto é que é uma coisa assim, seria ótimo se a gente conseguisse eliminar a glicose em excesso, eu não teria diabetes.
A diabetes ocorre exatamente por quê? Porque o meu organismo não elimina esse açúcar. Não elimina. E tem que ser gasto de qualquer maneira, em forma de energia. Energia. Agora, a gente dá uma forcinha, então como vocês estão vendo aí, tem que gastar mesmo na malhação, é isso aí. Malhando melhor ainda, a gente potencializa. Então, no caso do cromo, ele é um mineral, é natural. Ele é natural, 100% natural. Sempre. Ele normalmente é encontrado nas carnes, na levedura de cerveja, nos grãos, ervilha, lentilha, feijão, são ricos em cromo. Tá, então a gente encontra também cromo em alguns alimentos e a gente pode suplementar o cromo, que é o exemplo dessa cápsula que a gente trouxe. O que acontece é assim, o cromo, ele não é um mineral que nós conseguimos em uma grande quantidade, até porque depende do subsolo. Tá. Então, se eu faço uma plantação de feijão, por exemplo, num solo que é pobre em cromo, ele não vai repor. Então, muitas vezes, você acaba tendo uma deficiência exatamente por motivo de, na produção, não ter suficiente. E outro detalhe, o cromo você elimina pelo suor. Então, por exemplo, mostrou lá fazendo atividade física. Ali eu estou jogando cromo fora direto. Porque o meu organismo elimina esse cromo. Por que ele elimina o cromo? Porque o cromo ele age também numa outra parte que está relacionada com a glicose, chamado glicogênio, que é a glicose que está armazenada no meu músculo. Entendi. Então, quando eu faço um trabalho muscular, o que acontece com ele? Eu preciso gerar energia para aquela fibra muscular. Tá. Então, nesse momento, eu vou usar a reserva muscular, que chama-se glicogênio. E o cromo interfere também, ele é também responsável na formação do próprio glicogênio. Então, a ideia é que a gente tenha esse cromo numa quantidade certa, porque ele vai sair do organismo de qualquer maneira. Vai sair de qualquer maneira. E muitas vezes eu não consigo assimilar. Porque o picolinato? O picolinato, na verdade, é a melhor absorção que eu consigo para o cromo no meu organismo. Tá. Se eu tomar o cromo puro, é muito provável que eu não vá absorver absolutamente nada. Entendi. Então, eu preciso usar essa forma. O que é esse picolinato? Na verdade, é uma associação com um aminoácido, ou seja, eu pego uma proteína e junto com o cromo, então com isso eu faço uma absorção melhor e eu consigo fazer a ação dele de uma forma correta. Então, nesse caso, que a gente tem o suplemento do cromo, ele já tem esse picolinato. Já é o picolinato, já exatamente. É o picolinato de cromo. Então, por isso a gente consegue absorver melhor. Agora, tem contraindicação? Perguntaram no nosso e-mail, a Gisele, né? Beijo pra você, Gi. Tem contraindicação? Como a gente sabe a quantidade de suplementação? Na verdade, assim, o cromo, o que o RDA é aquela unidade que é o quanto você precisa por dia do mineral, ele está em torno de 50 a 150 microgramas. O cromo, ele é microgramas, ou seja, milésima parte de uma grama, ou seja, você vê que é uma quantidade muito pequena. Sim. Mas em torno de 50 a 100 é uma dosagem que não oferece risco. Lógico que tudo em excesso faz mal. Assim, existe intoxicação por cromo, como existe intoxicação por alumínio, por ferro, qualquer outro tipo de metal que o nosso organismo também utiliza. Mas nessa dosagem, o limite é até 150 microgramas por dia, você não corre risco para só está acrescentando benefícios. Agora, outra pergunta. A gente encontra já esse picolinato de cromo ou ele tem que ser uma manipulação, tem que ser receita de médico? Até então, era mais manipulado mesmo. Alguns importados, né? Nos Estados Unidos tem uma gama de suplementos muito grandes, então a gente conseguia. Hoje já tem no mercado brasileiro essa formulação, já está disponível em farmácia, é muito fácil de você encontrar. Muito legal, super interessante. Agora, chegou uma perguntinha aqui no Twitter da Cássia Fideli. Cássia, um beijo para você. Ela pergunta se tem contraindicação, mas ela diz que ela tem gordura no fígado e colesterol alto, se ela pode tomar. Então, tem relação com o colesterol? A gordura, ela está intimamente ligada à insulina e à glicose. Tá. Lembra que eu te disse, a gordura, ela vem a partir de uma glicose. E muitas vezes o excesso de insulina, que a gente chama de resistência insulínica, por quê? Porque, nesse caso, a resistência insulínica, o que está acontecendo? Está faltando cromo. Entendi. Porque ele não consegue fazer com que a insulina tenha a ação correta, então a partir daí eleva a taxa de insulina e, consequência disso, eleva a taxa de açúcar também. Entendi. E muitas vezes se confunde com diabetes e na verdade não é, porque na verdade eu não tenho falta de insulina, eu tenho excesso de insulina. Então normalmente para esse caso o cromo resolve. Tá. E o colesterol, embora ele seja uma doença metabólica, ou seja, uma doença que está relacionada com porque o que acontece com o colesterol de verdade é assim, nós temos as frações de colesterol, todo mundo já fez exame em casa, que é o HDL, LDL, e isso de verdade não é o colesterol. O colesterol é um álcool e a função desse álcool é
fazer reparação arterial. Só que ele, para chegar nas artérias, ele precisa dos transportadores. Tá. Então o LDL, o HDL e o VLDL são transportadores de colesterol. O grande problema é que são lipoproteínas, ou seja, são frações de gordura ligadas à proteína. Tá. E o que acontece com isso? Quanto mais gordura, maior poder de depósito eu tenho. Então o LDL e o VLDL, que nós popularmente chamamos de colesterol ruim, ele pode se depositar dentro das artérias. Entendi. Então, embora ele esteja levando um elemento extremamente necessário para a artéria, ele também pode estar danificando essa mesma artéria. Tá? Então, o cromo, qual é a grande vantagem nesse caso? Evitar a formação de mais gordura. De mais gordura, porque ele ajuda a metabolizar. A metabolizar essa glicose, evitando que ela se transforme em gordura. Muito legal. Chegou uma perguntinha aqui, estão chegando várias no nosso e-mail, da Marcela. Marcela, um beijo para você. Carol, gostaria de saber do doutor se quem é portador de esclerose múltipla e diabetes, como a gente já falou aqui da diabetes que deve tomar, se pode utilizar o cromo. E também chegou no nosso e-mail quem tem problemas do coração, né? Problemas cardíacos. Pode. Não tem contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Ó, uma dica para quem tem esclerose múltipla, vitamina D. Vitamina D. Normalmente, o que a gente preconiza hoje, a vitamina D é uma vitamina que tem uma função extremamente ligada à parte muscular, à parte óssea, aquela funcionamento de tireoide e paratireoide. E a esclerose múltipla a gente identificou que é um processo que tem uma deficiência dessa vitamina. Vitamina D a gente tem que tomar sol para poder ter ou então tomar. O que a gente preconiza para a esclerose múltipla, pelo menos 5.000 unidades por dia de vitamina D vai melhorar bastante. Com cromo, melhora mais ainda. Melhora mais ainda. Então, e o cardíaco também, à vontade. À vontade. O Daniel mandou um e-mail pra gente, a Glaucia me cantou aqui, o seguinte, ele está fazendo dieta e foi recomendado que ele utilizasse o cromo. Depois que ele atingiu o peso ideal, aquele que ele gostaria, ele continua tomando? Então, como é algo que a gente pode continuar, mesmo que a gente já esteja no peso ideal? O cromo ele não está relacionado com o emagrecimento em si. Tá. A gente associa o cromo, às vezes uma quantidade um pouco maior, para ele ter aquele efeito de saciedade em cima do carboidrato. Tá, então não é só do doce, é do carboidrato em geral. Do carboidrato em geral, porque todo carboidrato vai virar açúcar. Perfeito. O que acontece é que depois disso, o cromo continua tendo as funções dele. Então, quando ele vai fazer atividade física, ele vai sentir uma melhora muito grande. Assim, no dia a dia, em termos de trabalho cerebral até, em termos de memória, ele vai ter uma resposta muito melhor. Legal. E assim, não é uma medicação, vamos colocar como medicação, embora seja um suplemento alimentar, que você utiliza somente para um fim determinado, ou seja, dieta. Não. Isso aí é para ser tomado o resto da vida. Olha que bacana. Gestante pode tomar? A gente sempre pede gestante nos 3 primeiros meses, não. Nada. Mas a partir do 4º, 5º mês não tem nenhuma contraindicação. E quem está amamentando, que é o meu caso? Não, sem problema. Sem problemas também. Tem algum horário que ele possa fazer mais efeito antes de refeição? Olha, o ideal sempre próximo de refeição, né? 2 vezes ao dia, eu acho que fica muito bom. Por quê? Porque é naquele horário que o teu organismo metaboliza tudo. Entendi. E até uma dica em termos de alimentação, né? Que a nossa alimentação da noite é aquela que vai repor tudo que gastou durante o dia. Então precisa tomar cuidado com ela. Entendi. Comer muito à noite, péssimo. Péssimo, principalmente carboidrato. Principalmente carboidrato, gente. Olha, quando a gente fala, pode comer carboidrato à noite, assim, melhor evitar, né, doutor? Eu acho. Um pouquinho, de repente, não tem grande problema, né? Mas uma quantidade muito grande não vai ser legal. A base disso é o seguinte, o organismo, durante o dia eu só tenho gasto, eu não fabrico absolutamente nada. E à noite eu vou repor o que eu gastei. E o carboidrato, como ele tem a função de gerador de energia, e à noite eu entro num processo de descanso, o meu sono é induzido exatamente para poder reparar o meu sistema, eu não tenho gasto. Então, se eu não tenho gasto, armazena. Forma gordura. Forma gordura. Agora, uma pergunta para fechar, que na verdade é uma curiosidade minha, que já que a gente está falando do carboidrato à noite, de dieta, vamos lá. Legumes. Legumes são fonte de carboidrato. Sim. Eles viram açúcar igualzinho o carboidrato refinado? Igual pão? Igual. Tudo igual? Tudo igual. Fruta também, viu, gente? Fruta também, né? Eu tinha ainda a esperança que, né, Mas é saudável. Mas é saudável, então tem que comer. Eu parto do seguinte princípio. Você pode comer carboidrato durante o dia sem nenhum problema. E evita à noite. Quer dizer, você não tem restrição alimentar, você só modifica os horários de alimentação. Mesmo legumes com baixo índice glicêmico? Mesmo legumes. Ouviram, né? Então agora não tem mais desculpa, porque agora a gente sabe que tudo que acontece com os carboidratos, pãozinho, ali a farinha, também acontece com os legumes. Então é saudável? Mas com moderação. Muito obrigada, Obrigado, doutor. Foi um prazer estar doutor aqui. Régis Salgado, endocrinologista, hoje deu um show, adorei a pauta.
hoje mesmo. Acho que vai todo mundo atrás do cromo.